tenho aqui um campo vetorial assim qualquer. Pronto, é um campo que pode ser muito complexo, pode não ser, logo vemos, não é? Não, pode ser assim um bocado estranho às vezes. E sobre este campo vetorial, eu coloco um determinado volume. Este volume V aqui. Ok? Portanto, tenho aqui este volume e ele está sujeito a este campo vetorial. Agora, aquilo que eu quero é relacionar, porque intuitivamente está-me a parecer que é possível relacionar esse fluxo de expansão-contração que eu falei quando falei da divergência, que é o quanto é que está a sair de um determinado ponto relativamente a esse campo, com a quantidade desse campo que passa a esta superfície aqui, que encobre esse volume. Ou seja, eu para um ponto específico deste volume, para um ponto específico, que tem um volume, digamos, dV, por exemplo, eu consigo definir uma divergência, não é? A divergência era a sua taxa de expansão em cada uma das direções. Agora, o elemento imediatamente ao lado, já agora como é que eu definia essa divergência? Era exatamente assim, não era? Podemos ver aqui. Está aqui a divergência, tanto posso escrever assim como posso escrever assim. Eu vou escrever assim, que é para nos irmos habituando, porque é assim que está no formulário, portanto, tenho isto aqui, vezes o meu campo vetorial. Bom, e isto vezes o volume, porque é para este pequeno volume. Ahm, Agora, o que é que eu considero? Eu considero agora também o pequeno volume que está ao lado deste. E o pequeno volume que está ao lado deste, também ele próprio tem uma pequena divergência. Não é? Portanto, ou seja, ele tem uma componente de crescimento nas duas direções principais. E agora reparem, se este tiver uma componente de crescimento nesta direção positiva, e este bloquinho que está aqui também tiver uma componente de crescimento nesta direção positiva, então nesta linha, ao longo desta direção principal, todos os bloquinhos se vão somar cumulativamente. E portanto o que vai chegar aqui depois à superfície é resultante dessa soma toda. E o que chega aqui a este lado da superfície é igualmente também resultante dessa soma toda, na direção contrária. O mesmo acontece agora nesta direção, para aqui. O mesmo acontece nesta direção aqui. E agora, se considerar todos os cubinhos, nas suas várias geometrias deste sólido, este vai para esta direção aqui, para a direção aqui, vai para a direção aqui, vai para a direção aqui. Ou seja, se eu somar todas as divergências de cada um dos cubinhos aqui dentro, isso vai ser exatamente o fluxo do campo que vai passar pela superfície que está à volta. Porque elas se vão somar cumulativamente, há casos em que se vão contrariar e, portanto, anulam-se, há casos em que se vão somar e, portanto, constroem-se, e, portanto, ou seja, o que interessa é quando chega aqui a esta fronteira, vai ser a resultante da soma de tudo. E, portanto, isto vai resultar num fluxo sobre uma área. E a área é qual? É precisamente a superfície do volume. É exatamente isso. Então, ou seja, como é que eu já caracterizei para cada um dos cubinhos? Vou agora somar todos os cubinhos do meu volume. E, portanto, integral triplo. Estamos a falar de volumes, não é? E eu quero somar em todo o volume, não é? Portanto, V. Mas eu estou a dizer que essas divergências somadas dentro do volume são o quê? Resultam no quê? Resultam no fluxo que está a passar pela fronteira do volume. Portanto, resulta no fluxo de tudo o que está a passar por aqui, pela fronteira do volume. Como é que eu defino então isso? Bem, para um bocadinho da área, portanto, da área de superfície desse volume, tenho então um bocadinho dessa área. Como é que eu definia então o fluxo? Tinha aqui, vamos supor que o campo é assim aqui, e depois a minha superfície, neste bocadinho dA, tem assim este vetor n, como direção. Então eu tenho n dA, não é? Porque é o vetor n multiplicado pelo dA, que é, no fundo, a magnitude da área. E agora é o fluxo do campo, não é? Portanto, ou seja, é isto. Que é exatamente o que nós tínhamos visto aqui. Penso que foi aqui. Foi aqui. Agora, lá está, eu tenho esta componente. Se houver dúvidas sobre isto, tentem rever a parte do vídeo em que eu falo disto, está bem? Mas, ou seja, no fundo, eu agora, para cada uma destes bocadinhos de EA, para os quais eu calculo qual é a contribuição deste campo vetorial na direção do plano, e repito, eu digo direção do plano é esta direção aqui, e portanto obtenho todas as componentes que são assim coerentes com esta direção, não incluo as componentes que são assim, percebe-se logo porquê, porque isso não contribui para um fluxo, não é? O fluxo é aquilo que atravessa, e estas componentes não atravessam, portanto, estas componentes que são paralelas ao plano, não é? Não, paralelas a esta superfície do plano, não é? Portanto, somo depois em toda a área, que é isso que me falta, somar em toda a área.
E eu estou a dizer, portanto, aquilo que eu alego é que uma coisa é igual à outra. Qual é esta área? A área de superfície deste volume todo, eu posso escrever assim. Ok? Isto é a fronteira do volume. É basicamente o que isto significa. Mas é a superfície à volta do volume. Como se fosse a pele, não é? A pele do volume. Mas é a superfície toda que está à volta do volume. Bom, e isto, as duas coisas são a mesma. Portanto, existe esta relação de igualdade entre, por um lado, todas as divergências do meu volume, todas as divergências que estão aqui dentro do meu volume, só uma contribuição de todas nas direções, todas as direções, e isso vai ser igual ao fluxo do campo vetorial ao longo da área de superfície. Isto é o que se chama o teorema da divergência. E este teorema da divergência, que vão dar em cálculo 3, é um teorema fundamental em eletromagnetismo. Há outro fundamental, mas este é particularmente importante na primeira parte da matéria. Quando nós estivemos a falar de lei de Gauss, é no fundo uma aplicação específica do teorema da divergência. Não é? O teorema da divergência é como se fosse uma abstração da lei de Gauss. Portanto, com isto eu termino nesta parte dos campos vetoriais, restando-me apenas falar dos rotacionais. Mas no caso dos rotacionais, eu se calhar vou deixar para um outro vídeo, que é para poder marinar um bocadinho este primeiro, e porque não vamos precisar já da parte rotacional, ok? Portanto, essa parte rotacional vem sobretudo quando nós começarmos a falar em campos magnéticos. E, portanto, se calhar prefiro esperar por essa altura, porque senão, quando chegarmos a essa altura, vocês já terão esquecido a parte dos rotacionais. E, portanto, se calhar prefiro agora que se foquem na divergência, no teorema da divergência, no cálculo de fluxos, e nos campos vetoriais, ok? E nos gradientes. Prefiro que se foquem nisso, e deixamos, se calhar, o rotacional para um bocadinho mais tarde.